que vocês estão aqui. Que bom estar com vocês. É sempre um prazer maravilhoso poder nos reunirmos para meditarmos na palavra de Jesus e comungarmos com Ele e também entre nós. Que coisa maravilhosa. Tínhamos uns viajantes aí que andaram longe, né? São vários, né? Vários que estavam passeando aí, estavam tirando umas folgas, mas que bom que já estão junto conosco novamente. Graças a Deus. Irmãos, eu tenho meditado na palavra que trouxe em uma outra quarta-feira, eu não lembro se foi 2 quarta-feiras atrás, já que temos intercalado com outros irmãos, a palavra que está na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, e o versículo, nós tratamos do versículo 3 até o 8. Até o 8. E hoje eu quero continuar, então, do versículo 9 a seguir, mas antes vou só recapitular algumas coisas que nós falamos da primeira etapa dessa leitura da carta do Pedro e o nosso comentário a respeito, só para que vocês se lembrem e aqueles que não estavam possam receber pelo menos a base daquilo que passamos. Ok? Segunda epístola de Pedro, capítulo de número 1, do versículo 3 até o versículo 7, o Pedro vai falar algumas coisas muito importantes, como nós vimos, mas o que eu quero destacar é o que ele disse: acrescentai a vossa fé. Ou aumentem, somem a vossa fé algumas coisas. Ele falou de 6 itens que nós devemos, porque não é só crer, é isso que o Pedro está dizendo. Não basta simplesmente, eu tenho fé em Deus, eu confio em Deus. Mas o Pedro diz assim, aquele que confia em Deus deve ir juntando à sua fé outras coisas. Não fique só na confiança, não fique só na sua fé, mas acrescente à sua fé também, segundo Pedro, a virtude. Nós vimos isso aqui. E depois acrescente à virtude o conhecimento. Porque tem irmãozinho que tem uma fé para transportar montanha, né? Mas não tem conhecimento. E aí, imagina alguém usufruindo de um poder, de algo grande, e não tendo conhecimento para lidar com aquilo. Olha o prejuízo que pode trazer. Certo? Só confirma para mim, eu não sei o quanto está o ar lá. 18? Dá para nós mudar, irmão Ademar? Porque eu estou vendo uns irmãos se encolhendo. Já gelou a sala, é que a gente coloca ele bem baixo para gelar a sala. Então dá para levar lá para o 22 agora e deixar ali no clima bem ambiente, né? Ok? Já está transmitindo lá? Eu não pensei um tema, o Diego precisa de um tema para colocar lá, a fim de os vídeos ficarem selecionados lá nas redes sociais. Vamos colocar assim, não seja cego. Só para nós achar depois. Não seja cego. Certo? Porque é o que o Pedro vai trazer aqui na continuação. Então, voltando aqui ao que estávamos falando, o irmão Pedro, ele diz que nós precisamos fazer mais do que ter fé. Nós precisamos ir além do crer, além
eu confio em Jesus. Não, eu boto fé em Jesus. O Pedro disse, agora que você já colocou fé no que Jesus ensina, no que ele faz, nas coisas que ele demonstrou, você agora já crê nele. Você crê que ele é o enviado de Deus? Você crê que ele é o ungido do Senhor? Que ele é o Cristo? Que ele é o Messias? Você já crê? Então o Pedro disse assim, então evolua, expanda, né? Some a sua fé a virtude. Expliquei aqui naquele dia, né, o que ele está tratando aqui com a palavra virtude, que é você ter excelência moral. Entende? Seja generoso, seja gentil, tenha amabilidade para com as pessoas, seja educado. Essa virtude aqui trata disso, tá? De excelência moral. Tá? Então ele disse, some, você crê, agora demonstre isso tendo atitudes lindas, maravilhosas, elogiáveis. Certo? Ele disse, mas também não fique só aí. Isso não é suficiente. Tá? Some a esta virtude o conhecimento. Adquira o conhecimento. Busque a sabedoria. Vai buscar entender das coisas. Certo? Porque tem irmão que ele está tão empolgado com a sua fé que esquece que a fé sem obras é morta. A fé precisa ser demonstrada. E essa demonstração de fé deve ser feita com virtude, com excelência moral. Eu creio tanto em Jesus que eu demonstro a minha fé no meu comportamento, nas minhas atitudes, na minha forma de lidar no social, entende? Ou dentro da fraternidade, na vida da comunhão com os meus irmãos. Ok? E agora, some a virtude o conhecimento. Busque conhecer as coisas, entender das coisas. Não se dê por satisfeito, Jesus me salvou, Jesus me batizou, Jesus isso, Jesus aquilo, e parou aí, estagnou. Fica como um eterno menininho, ou uma eterna menininha espiritual. Não. Deus quer que cresçamos. Já dei aqui exemplos, né, de que quando não há desenvolvimento em nós, e nós não crescemos, não há expansão da nossa consciência, nós somos como uma criancinha que os pais receberam, né? Deus as premiou como uma criancinha, mas que a criancinha não se desenvolve, não cresce. Entendeu? E eu não estou falando nem de nanismo, eu estou falando de a criança não crescer mesmo. Ter uma anomalia dela não se desenvolver e ficar sempre criancinha. É uma tristeza para os pais. É uma coisa triste. Não é normal. Certo? Está fora do natural. Está fora da normalidade. Ok? Então, nós precisamos também crescer. E a forma de crescer espiritualmente é adquirir conhecimento. Como é que eu cresço espiritualmente? Conhecendo mais, buscando mais, entendendo mais, experimentando mais e saboreando mais, a fim de que haja saber e haja conhecimento em mim. Ok? Aí o Pedro dizia, irmãos, ainda assim não estagne, não pare aí. Some mais coisa aí. Ao conhecimento, vocês devem juntar a temperança. Não fique triste, irmão, Deus, tu estás repetindo tudo. Eu estou mesmo, o objetivo é esse. Não se forma um discípulo se não houver repetição. Quem quer ser discipulado tem que se acostumar com a repetição. Mesmo um aluno na escola vai várias vezes ter repetições do ensino até que se inculque nele aquilo que ele precisa saber. Então veja, não é só oba-oba, eu sou crente. Não é só, eu frequento os amigos de Jesus. Eu sou evangélico. Eu sou isso, eu sou aquilo. Não.
Eu preciso desenvolver, preciso ter fé, ter virtude, ter conhecimento. E ao conhecimento eu preciso somar a temperança, o domínio próprio, porque também não tem coisa mais terrível do que alguém que, conhecendo muito, entende? Não tenha domínio próprio. Não sabe os seus limites, não sabe compreender o que ainda não chegou ali. Porque até para eu passar o que sei, preciso ter tempero no sentido de compreender aquele que está ouvindo. Às vezes ele não tem capacidade de alcançar o limite do meu conhecimento. Então eu preciso temperar, estou aqui dando aos pouquinhos. Certo? Você não pega um nenenzinho de 3 meses, entende? E com muita alegria vai dar feijoada para ele. Não é verdade? Não. O que se dá para nenenzinho de 3 meses? Leite. Leite. Então, some ao conhecimento a temperança. É interessante porque tem alguns irmãos que, quando vão adquirindo o conhecimento, ficam tão empolgados que eles querem pegar aquele conhecimento e empurrar para todo mundo. E o primeiro que ele encontra, às vezes, é um bebezinho espiritual. É alguém que nunca parou para avaliar aquilo. Mas o irmão quer empurrar tudo aquilo lá. Mata o nenenzinho com uma caldeirada. Entendeu? Mata ele. Tem irmão que mata o recém-chegado. Ele já quer que... Não, vamos temperar o conhecimento. E a temperança deve ser juntado à paciência. Olha que escala legal que o Pedro está dando para nós aqui. Olha que coisa interessante. Ele diz, tenha fé, some a sua fé a virtude, some a sua virtude o conhecimento, some ao seu conhecimento a temperança, e agora some a temperança a paciência. Por quê? Porque tem irmão que suporta as coisas. Temperança fala de suportar, fala de equilíbrio, né? De domínio de si mesmo. E tem irmãos, não aguento mais. Tudo aquilo que ele fez até ali perdeu tudo. Porque quando ele não aguenta mais, ele... Normalmente, quando diz, não suporto mais. Aí despeja uma carga de coisa em cima do outro. E se perde ali. E ali aniquila as suas conquistas. Destrói as suas amizades. Às vezes destrói até o seu casamento. Porque não houve equilíbrio no trato com o outro. Então o Pedro está dizendo, você tem fé? Vai somando as coisas para que você tenha um ponto de maturidade. Então some a temperança, que a tua temperança, o teu domínio, não seja um domínio curtinho. Que o teu domínio próprio não se limite até onde você gosta, mas até que ele vá e vá e vá, e que ele seja inundado por paciência. Que você tenha paciência. E a paciência você deve somar a piedade. A piedade no sentido também do conjunto de doutrinas que você recebeu do Cristo. A sua postura e a sua conduta dentro do propósito de servir a Deus. Sua vida piedosa. E a piedade, você deve somar o amor fraternal, o amor entre vocês, o amor ao frater, ao irmão. Que vocês então junte esse amor. Vejam como Pedro está fazendo uma escalada de aprofundamento que às vezes, com facilidade, nós não avaliamos. Veja que ele está nos mergulhando em medidas de aprofundamentos extraordinárias.
Ele diz que o primeiro passo dentro do contato com Deus, com Cristo, é a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Só que tem pessoa que pensou, agora eu creio, agora eu tenho fé, agora eu tenho... E parou aí, não é. É só o primeiro degrau, ou a primeira medida de entrada no rio das águas espirituais. É só a primeira medida. Se nós formos nos voltar para a visão de Ezequiel, entendeu? Ter fé é simplesmente um caminhar de águas pelos artelhos, no tornozelo. É uma medida primária. Mas o Pedro, como na revelação de Ezequiel, ele deseja que todos os discípulos de Jesus se aprofundem e alcancem as medidas que os separem da terra, onde não dá mais pé, como se usa dizer, dentro das águas, e que você tem que nadar. E nadar significa você se entregar às águas. Se entregar à densidade das águas, ser dominado por elas. E nadar nela. É interessante que, ao pensar num rio, a gente lembra de correntezas, e nesse sentido, boia e deixa as águas te levar. Seja dominado pela proposta do Senhor, seja dominado pelas coisas de Deus. É isso que o Pedro está dizendo para nós. Não fique na superficialidade da religiosidade, do dogma, entende? Do conhecimento superficial, da letra. Mas que Deus possa te conduzir em medidas, e conduzir a mim em medidas que a gente seja dominado por essas águas de Deus, pelo Espírito de Deus, pela vontade de Deus, pela palavra de Deus, por tudo que envolve Deus, que nós sejamos dominados. Então, o Pedro está dizendo, olha, deixa a coisa ir acontecendo, mas você tenha o cuidado de ir somando aos seus passos as novas medidas de aprofundamento. E nesse sentido, cabe a você. Deus perdoou os teus pecados. Deus te trouxe por sua graça a orientação e despertou em você a confiança nele. Ele demonstrou o seu amor por você e por mim, enviando o seu Filho para que nós tivéssemos fé. E essa é a verdade. A parte dele ele fez e ele despertou o nosso amor. O João diz assim, nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Ele despertou o nosso amor com o seu amor. Ele nos amou tanto e ele demonstrou tanto amor e tanta graça por nós, que nós acabamos dizendo, eu creio nele. Eu confio nele, essa é a parte dele, ele fez essa parte, nos despertando a fé. Mas aí o Pedro disse, agora faça a sua. Faça a sua. E a minha parte, irmão Pedro, qual é? Primeiro, desenvolva-se em virtude, em excelência moral. E aí vem tudo que já mencionei aqui, e soma a essa virtude conhecimento. Seja uma pessoa, quando eu falo de excelência moral, eu digo, seja uma pessoa boa, uma pessoa generosa. Entendeu? Não seja bonzinho. Quando ele fala do conhecimento, ele diz, ele tira nós daquela condição de bonzinho. Sabe aquele bonzinho? Não sei dizer nada, não para ninguém. Não, seja inteligente. Tenha conhecimento, tem coisa que tem que dizer não. Mas eu sou generoso, irmão Deus. Mas tem coisa que tem que dizer não. Vai sustentar malandro? Vai deixar a porta aberta para o ladrão? Não. Entendeu? Vai botar o pescoço na guilhotina sem necessidade? Não. Não.
Vai deixar levar o que é seu? Vai deixar assaltar você? Sendo que você pode desviar por outro caminho e fazer outra trajetória? Você está entendendo o que eu estou colocando? Então ele diz, olha, some a virtude, mas não deixe de somar o conhecimento também, para não ficar tolinho, bobinho. Eu sou de Jesus, irmão, eu sou muito bonzinho. Aí o diabo atenta, irmão, e o diabo me cerca, e ele faz tanta coisa comigo. Não deixa fazer, não. Larga a mão disso, resiste, e ele fugirá. Aí tem pessoa que não adquire o conhecimento, acha que tem que ficar bonzinho, até coisa ruim. Igual uma irmãzinha que eu conheci, muito sem entendimento. Ela disse, salva o inimigo, Senhor. Ela orava para Deus salvar o inimigo. Olha a cabeça dela, achar que isso era amor. Não, faltava conhecimento. Faltava conhecimento. É disso que o irmão Pedro está falando. Vamos adiante. Ele diz, olha, e some a sua paciência a piedade, o amor fraternal. Veja, e por último, o amor. Eu fui lá, sabe, olhar isso aqui. Fui lá no grego, fazer o examezinho aqui. E quando ele fala amor fraternal, lá está philos. O amor entre irmãos. E quando chega aqui na palavra que nós temos traduzida só por amor, que ele tira o fraternal fora e deixa só o amor, que é a última palavra aqui, está ágape. Ágape. A diferença entre filhos é que filhos é um irmão, é o amor que eu tenho por você. O amor que eu tenho pelos meus irmãos. O amor que eu tenho pela minha mãe, pelo meu pai. É filhos. E ágape é o amor que Deus nos tem. O que significa que o Pedro está dizendo assim, olha, que o teu relacionamento com Deus faça com que o teu amor seja aniquilado pela presença do amor de Deus em ti. A fim de que tu, ao amar, ames com o amor de Deus. Olha que coisa extraordinária. Que ao amar, você ame com o amor de Deus. Pedro está dizendo para nós. Então ele termina que a somatória de tudo é que haja uma abertura em nós, uma abertura da nossa consciência, uma expansão da nossa consciência, uma abertura do nosso coração, uma renovação do nosso entendimento e uma ação do Espírito Santo em nós, que ele tenha a liberdade de fazer o trabalho que ele mais gosta de fazer, o Espírito Santo. E o trabalho que ele mais gosta de fazer é derramar o amor de Deus no nosso coração. Como está escrito, que o Espírito Santo derrama o amor de Deus em nossos corações. Olha que coisa extraordinária. Então Pedro diz, chega nessa estatura, nesse grau de maturidade, nessa medida, que é a medida de varão ou varoa perfeito. Perfeito é uma tradução um tanto equivocada, porque a palavra que está usada por perfeito, ela está ligada a uma estatura varonil, que significa maturidade. Maturidade. Porque no português a palavra perfeito é sem defeito. Então às vezes fica meio vago. E tem irmãos que até têm um certo medo de falar que, mas que ninguém é perfeito. Não, vai lá, examine os originais e você vai ter esse entendimento. E se você confia no que eu estou falando, não precisa examinar, então aceite. Tá? Mas não estou dizendo para você não examinar, não. Eu acho que você devia ir lá fazer o mesmo exame que eu fiz. Entende? Para quê? Para que você tenha entendimento que essa estatura é estatura de varão maduro.
E a maturidade cristã, ela se estabelece quando os 6 passos indicados por Pedro para nós são concretizados, completados, melhor dizendo, e ao serem completados, nós nos tornamos uma pessoa que passa a amar como Deus. Ai, meu Deus, isso não é possível. Para aí. O que o irmão Paulo disse a respeito de imitar ele, o quê? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O Paulo disse, eu agora estou vivendo como Cristo. E Cristo é o quê? O Filho de Deus. É o enviado de Deus, é a revelação de Deus. Cristo é a imagem expressa do Pai. Deus, querendo se fazer conhecer por nós, seres humanos, enviou o seu Filho, preparou para ele um corpo. E ele, nascido de mulher, mas filho do Deus Altíssimo, veio mostrar para nós como é a vida do Pai. Como é o Pai, a sua simplicidade, apesar da sua riqueza. A sua humildade, apesar da sua grandeza. Oh, coisa gloriosa, ele vem nos ensinar como é Deus, sem arrogância. Não é um que espalha o terror, não. Seu Pai é maravilhoso, o Pai amou vocês. Olha só, e agora ele ama como o Pai nos ama, e revela como o Pai age para com cada um de nós. E o Pedro está dizendo, façam vocês igual. Pare de falar que é de Deus e comece a agir como pessoa de Deus. Pare de falar que você pertence à igreja tal, à igreja X ou Y. Não! Passe a viver como Jesus. Ande como Jesus andou. Ame como Jesus amou. Perdoe como Jesus perdoou. Fale como Jesus falou. Haja como Jesus agiu. Abençoe as pessoas como Jesus abençoou. Deixa Jesus aparecer através de você. Oh, glória a Deus. E a partir daí, deixa o Espírito Santo te conduzir por essa via de verdade. Entende? Para que o mundo contemple em nós a presença do Senhor. É isto que o Pedro está colocando. Aí o Pedro diz assim, para concluir só a explicação do que eu falei, depois eu vou pregar. Vamos lá. Aí o Pedro diz assim, porque, versículo 8, porque se em vós, é isso? Houver, olha só a palavra que ele vai usar, porque se em vós houver, existir, em vocês, estas coisas, e abundarem, e abundarem. Ou seja, que essas coisas existam em vocês e que não seja um pouquinho, mas que isso transborde de vocês. Abunde, tenha em abundância. Que isso seja tão abundante em vocês que transborde para os outros. Que de vocês emane como emanou do Pai para vocês, para nós. Que emane de nós essas coisas. Porque se essas coisas estiverem assim em vocês abundando, não vos deixarão. Olha só a virtude, o conhecimento, a temperança, a paciência, a piedade,
o amor fraternal, o amor ágape, se eles abundarem, se essas coisas abundarem em vocês, isso não permitirá que sejais estéreis, infrutíferos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante porque o Pedro diz, olha, isso precisa existir em todos vocês. Porque existindo essas coisas em vocês, aí vocês vão conhecer Jesus de verdade. Aí o conhecimento de vocês não fica estéril, ele produz. É como se ele dissesse, começa a aplicar isso na tua vida, vai buscando isso para ti, e você vai ver que isso aí vai gerar uma força, uma energia interior, e vai haver uma expansão de esclarecimento, de luz. Você será tão iluminado que você vai enxergar Jesus em tudo e em todos, e você vai ser dominado por isso de tal forma que você não vai ficar estéril em relação a conhecer Cristo. Cristo vai ser conhecido de ti, se isso houver em ti. Ele está dizendo para nós, olha que coisa maravilhosa. E aí, vamos à sequência. Agora sim, o que temos para hoje. Versículo 9. Porque, pois, aquele em quem não há, agora é o antônimo, aquele em quem não há o quê? E essas coisas são o quê? Não, aquele em quem não há essas coisas. Que coisas? Aquelas ali que citamos. Se em você não houver virtude, se em mim não houver o conhecimento, se em nós não houver a temperança, se não houver paciência, se não houver o amor fraternal, se não houver o amor de Deus em nós, ele disse, então, nós somos cegos. Se essas coisas não houverem em vocês, sois cegos. Você sabe o que isso significa? Sois sem entendimento, sois sem sabedoria, estais na escuridão. Pedro falando para nós. Não é eu falando para vocês, é o Pedro falando para nós. Pedro escrevendo aos cristãos. Pois se em vós não houver estas coisas, não abundarem essas coisas, não houver estas coisas, você é cego, nada vendo ao longe. Você já viu aquele irmãozinho que ele só sabe ver o agora? Alegria total. Sabe aquela alegria que não é da fonte do gozo permanente, é da periferia dos acontecimentos. Entendeu? Então, agora me deram parabéns. Chega ali na frente e alguém diz, tu é feinho, hein? Pronto, acabou com ele. O sujeito não é equilibrado. Tá? Hoje arrumei emprego. Meu Deus, quer dar testemunho. Já quer dizer que Jesus deu um emprego. E não foi o patrão que deu. Entenda. Irmão Adilson, mais às vezes é Deus que dá um emprego para nós. Olha, essa fé aí eu não alcancei ainda não. Talvez eu esteja errado. Meu irmão, não crê que foi Jesus que deu emprego? Os ateus também têm emprego. O macumbeiro também tem. Entendeu? Eu fico com as palavras do sábio Salomão, quando escreve no Eclesiastes, e ele disse, olha,
Acontecem as mesmas coisas com todos aqui embaixo do sol. Com o crente e com o incrédulo. Com o justo e com o injusto. Acontece tudo igual. Você entende? E ele vai mais longe. Ele diz: não é do sábio o pão, nem do ligeiro a carreira, mas o tempo e a sorte, a oportunidade, pertence a todos os homens. Muda um pouco o nosso entendimento, né? E Jesus também se pronunciou. E ele diz que quando Deus faz chover, chuva é bênção. Não é? Até o hino da harpa que diz que manda-nos chuva constante. Chuva é bênção. A pessoa, se não chover, não brota o feijãozinho, não tem arrozinho. Então vamos lá. Jesus disse: olha, Deus é bom, até para com os ingratos e maus, e faz com que o seu sol nasça sobre justos e injustos, e que a chuva regue a lavoura do justo e do injusto. Então a gente tem que ter um certo cuidado para achar que o Senhor está interferindo aqui na porta de emprego aqui e acolá, nas coisas. Tem coisa que nós temos que desmistificar. Precisamos crescer em conhecimento, certo? Eu não estou dizendo que Deus não pode. Eu estou dizendo que nós temos que rever esse conceito de sua interferência naquilo que já está dito. O que está dito para eu fazer enquanto indivíduo e cidadão da nação brasileira, no meu caso, no seu, cidadão da nação brasileira, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, o que está dito quanto a trabalho? Quem lembra? Tudo que te vier às mãos para fazer, tudo que te vier às mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Entendeu? O que eu faço da minha vida? Escolhe. E se eu escolhi já uma porção de coisa, eu fiquei sem nada, porque tem gente que escolhe tanto que fica sem nada. E agora, irmão, o que eu faço? Faz o que vem às mãos para fazer. Para fazer. Amém? Irmão, o que veio me ofereceram para fazer um jardim. Eu digo: você está precisando? Estou. Então faça. Vai lá e faz. Me ofereceram para ser servente pedreiro. Não sei se Deus quer que eu seja. Olha o crente sem entendimento, sem conhecimento, sem avaliar as coisas, o desequilibrado. Entendeu? Não tem nenhuma noção da verdade. Vai orar para ver se ele pode ser servente pedreiro ou se ele tem que ser evangelista. Querido, vai faltar pãozinho na mesa. Entende? Não apareceu outra coisa? Vai de servente pedreiro. Vai lá. Entende? No fim da semana já tem dinheirinho. Olha, se tem muita dívida, claro que não vai dar. Mas se está sem dívida e ganhou a semaninha do servente pedreiro, dá até para botar uma linguicinha na brasa. Entendeu? Claro que lá na casa do João Daniel não pode. Tem que ter o quê? Tem que ter uma saladinha lá. Então, é por aí. Você está entendendo? Evolua. Evolua. Irmão, mas parece que o irmão está fazendo nós ficar tudo tomé. Não, eu só estou passando razão para vocês. Verdades que nós muitas vezes ficamos esperando, Jesus. Tem aquela história do sujeito que na enchente foi a lanchinha. Ele não quis, não vou ficar orando porque o Senhor vai me livrar daqui. A água foi subindo.
E aí veio, no fim estava lá no telhado, veio o helicóptero também do bombeiro, disse, sobe aí, jogaram a corda, sobe aí, vamos sair daí. Ele disse, não, eu estou orando, Jesus vai me tirar daqui. Morreu afogado. Chegou lá, teve um encontro com Jesus, morreu, teve um encontro com Jesus e foi reclamar nos portais da glória, entende? Quis incomodar no paraíso, disse, Senhor, fiquei lá orando, acreditei, tinha fé. Acreditei em ti e fiquei pedindo, Senhor, para tu me livrar e tu não me livraste. O Senhor disse, olha, mandei um pessoal de lancha, mandei um pessoal de helicóptero, tu não quis, caramba. Agora tu estás aqui comigo. Entendeu? E é exatamente, faltou o quê? Conhecimento. A mão de Deus às vezes é a mão do irmão. A porta que se abre, às vezes, é a indicação de outro trabalhador. Entenda. Entendeu? Às vezes está lá orando, mas quer que... Aí fica desenhando para Deus, faz qual Naamã. O general Ciro, que quando foi buscar ajuda no profeta Eliseu, foi pelo caminho desenhando como é que o profeta ia curar ele. Quando eu chegar lá, né, cheio de pompa, levando cartas do rei. Quando eu chegar lá, o profeta vai vir ao meu encontro, vai passar a mão dele sobre a minha lepra, e a minha carne vai ficar como uma carne de criança. Desenhou a cura. Ficou desenhando, ele quis a bênção, mas quis dizer como é que era para Deus dar a bênção. Entendeu? Resultado, chegou lá, o profeta nem quis ver ele. Que frustração. Que frustração. Não, tem aí o general, ele quer falar com o senhor, profeta. Não, diz para ele ir lá no Jordão, um rio lamacento, todas as suas margens cheias, entende? Correnteza, levando a terra da barranca, a água toda tordada. Aí diz para ele ir lá no Jordão e mergulhar 7 vezes que a lepra sai. Tinha nada de mão de profeta na lepra. O profeta não queria nem olhar no olho dele. Entende? Ficou todo bravo, todo indignado. Faltava ali o conhecimento que o Altíssimo não faz do meu jeito. Ele trabalha do jeito dele. Então eu preciso entender que às vezes eu peço ajuda de um anjo e o anjo é um andarilhozinho passando ali. Entendeu? Senhor, manda um socorro para mim. De repente está na frente de casa. O andarilho batendo palma. O sujeito olha para ele, muito sem amor. Né? Falta ali o amor. Ingrediente da frutificação e do conhecimento de Cristo. Falta-lhe o amor fraternal. Aquela pessoa não lhe é aceitável. Nego, não tenho nada. O cara nem pediu. O sujeito nem pediu nada, ele só bateu palma. Agora eu não tenho nada. Aí vira só uma pessoinha enviada para falar uma palavra que resolveria a tua causa, o teu problema, que responderia à tua necessidade. Como não amasse? Lá se foi. Lá se foi. Entenda. Entenda. O reino de Deus não é folclore. O reino de Deus não é carnaval. O reino de Deus não é showzinho da fé. O reino de Deus não é performance religiosa. O reino de Deus se manifesta em relacionamento de indivíduos com indivíduos, de gente que é humilde. E quando eu falo aqui de humildade, de gente que não se sente soberba, que não é superior a outra, que é capaz de ouvir aquele que é mais simples, ou aquele que está em condição menor do que a dele. E às vezes quem vai o ajudar é justamente aquela pessoa simples. Estou me fazendo entender, irmãos?
Receba a palavra do Senhor. Ele inspirou Pedro a escrever para nós. Então evolua. Isso é ser cristão. Aí ele diz, porque se não for assim, se você não tiver conhecimento, se você não tiver esse entendimento, então você ainda é cego e não consegue ver além disso aqui. Não consegue entender lá longe, não consegue ver o amanhã, não consegue ver o eterno, não consegue ver o futuro, e não ver da forma mistificada, mas ver por compreender que quem hoje semeia a justiça, amanhã colhe a paz. E que quem lança o seu pão sobre as águas, depois de dias o achará e poderá repartir com 5 e até com 7. Aqueles que enxergam ao longe conseguem entender que todo bem é semente que se multiplica e que volta para nós na forma de colheita de bem também. Posto que está escrito que tudo que o homem semear, isso ele ceifará. De sorte que eu não terei na vida nada além daquilo que eu semeei. Não vou colher generosidade se estou semeando grosseria. Não vou ter abraço se eu dou empurrão. Não vou ter paz se eu vivo em guerra. Não vai haver compreensão nem exercício misericordioso para conosco se nós somos pessoas impiedosas. Não terá sossego se não somos equilibrados, se não há tempero em nós, se não nos dominamos. Não conheceremos o sossego. De sorte que o Pedro diz que não havendo em nós disposição para somar à nossa fé as coisas que aqui citamos, então nos tornamos cegos. Nos tornamos pessoas sem entendimento, sem conhecimento, sem sabedoria. É isso que ele chama de cego. E consequentemente, nós não vamos conseguir ver ao longe, havendo-nos esquecido do perdão dos nossos próprios pecados. Acabamos no processo do desenvolver a vida cristã, esquecendo do que foi feito conosco no início dela. Porque qual é o nosso ingresso na vida cristã? Não se dá pelo arrependimento e a busca do perdão em Deus? Eu não me torno um cristão, a conversão não se dá exatamente aonde em arrependimento profundo eu digo para Deus, perdoa-me, Senhor. Eu recebo a mensagem do Senhor através da pregação, do evangelista, do pastor, do irmão, daquele que está testificando, através da própria voz do Espírito na minha consciência. Vem o testemunho, estás perdoado. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não nasce aí a nossa caminhada de fé. Logo, se eu não desenvolvo em todas essas coisas, eu me torno cego e apaga-se da minha memória aquilo que foi feito por mim, recebendo eu, então, no lugar da lucidez que vem com o perdão de Cristo, a escuridão, a cegueira da culpa, do remorso, do sentimento daquele que não cumpre o seu dever, a fraqueza e a tristeza de, avaliando-me, entender que não evoluí, que não cresci, que não desenvolvi. Então o irmão Pedro vai e continua, portanto, irmãos,
para que não seja assim. Procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação, o vosso chamado, para que não entremos nessa condição do versículo 9. Busquem, se apliquem, procurai de forma zelosa, fazer cada vez mais firme. Você está entendendo que eu estou colocando aqui um processo? Eu disse que nós íamos ter novos limites de conhecimento, novas medidas de aprofundamento. E o que eu estou aprofundando vocês aqui nessa noite, e aqueles que estão nos ouvindo? Eu estou desmistificando a ideia da graça. Aquela graça desgraçada, eu chamo ela assim, porque é a graça sem graça, que nos chama para uma vidinha e nos deixa ali, para vos fazer evoluir para a graça divina que nos instrui. A graça que se manifestou trazendo salvação a todos os homens e ensinando-nos a renunciar os desejos da impiedade para viver no presente século sóbria, justa e piamente. Consegue entender isso? Logo, há a parte de Deus realizada em nós. E a parte de Deus realizada em nós é a nossa remissão, é o nosso resgate, a nossa purificação, o pagamento da nossa dívida, como falei domingo, que Jesus pagou a nossa dívida, mas não venceu por nós. Ele venceu por ele. Eis que aqui estou vivo e sou vencedor. Mas para nós ele diz, aquele que vencer. Por quê? Porque nós temos que ter a nossa própria vitória. Então, somando a mensagem de domingo, aprofunde-se no conhecimento e entenda. A parte que Jesus tinha que fazer, ele já fez. Agora tem a nossa parte. Jesus não vai vir gerar virtude em mim. Ele quer que eu desperte as virtudes que, aprendendo com ele, deve ser desenvolvida em mim mesmo. Jesus não vai vir fazer eu ser generoso. Ele está dizendo, ser tu uma pessoa generosa. Ele não vai vir simplesmente abrir a minha cabeça e derramar todo um conhecimento, ou instalar um disquete ou um pendrive para que o conhecimento inunde. Eu tenho gente esperando isso. Malandrinhos. Quem estão esperando? Malandrinho, Jesus não trabalha assim. Ele manda o preguiçoso ir ter com a formiga para aprender a ciência dela. Ele não podia ensinar a ciência da formiga para nós? Podia, não podia? Mas o que ele diz? Não, senhor, vai tu aprender. Então desmistifique. Não vem tudo assim, não. Entendeu? Vai buscar o conhecimento, te dedica. Usa aquele versículo que eles usam errado. Usam para falar de oração. O versículo de Provérbios. Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Só Deus ama os que amam Ele. Não é assim que ensinam? Está errado. Quem que está falando é a sabedoria. Ali é um discurso da sabedoria. O sábio começa a falar da sabedoria e na instrução que está dando, ele diz que a sabedoria diz, eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Todo sábio tem poucas horas de sono e muita leitura. É assim, ó. E muita leitura, muita pesquisa. Entendeu? Senão não se torna sábio. Tem irmão que pensa que vai orar ali. Ah, mas o Tiago disse, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente. É verdade. Ele está dando nessa noite sabedoria.
Está me usando para provocar você para a sabedoria. E o princípio de toda sabedoria é o temor do Senhor. É o respeito por Ele. Agora, quem respeita Ele faz o que Ele diz. Quem teme a Ele faz o que Ele diz. E o que Ele diz? Se tu é preguiçoso, vai ter com a formiga. Observa os seus caminhos e ser sábio. Olha só. Um dia, quem sabe, eu discorro aqui só sobre o contexto desse versículo. O que ele diz mais? E busque. A sabedoria, ele está dizendo que a sabedoria é adquirida com busca, com dedicação. O que o irmão Pedro, para resumir aqui, o que o irmão Pedro está dizendo para nós? Portanto, irmãos, procurai. Vocês procurem, agora não é mais a parte de Deus. Deus já perdoou vocês. Deus já deu direito à salvação para vocês. Aliás, já vos salvou. Vos salvou dos vossos pecados. Vos salvou do caminho errado que vocês iam. E agora procurai vocês com zelo. Cada vez mais firme. Fazer mais firme a vossa vocação. O vosso chamado. Deus chamou, e quem fica agora no chamado são vocês. Se firmem no chamado. E a vossa eleição, porque vocês foram escolhidos, como disse Jesus. Não foi vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Porque nós estamos falando de pessoas perseverantes, de pessoas equilibradas, de pessoas temperadas, de pessoas que têm domínio próprio, sabe se controlar, sabe se dominar, sabe aguentar a língua, sabe aguentar as mãos, sabe segurar os pés. Pessoas que não são levadas por instinto e impulso, pessoas que refletem, que avaliam resultados, pessoas que sabem o que é semear e o que é colher. Esse então procurai fazer cada vez mais firme o vosso chamamento, a vossa vocação e a vossa escolha. Fazendo isto, eu gosto dessa palavra. Está lá, Diego? Fazendo isso, essa tem que dizer em coro. Fazendo isso que o Pedro disse para nós e que discorri, comentei nessa noite. O que acontece? Não é legal? Você nunca sonhou com isso? Eu quero servir Jesus sem nunca tropeçar. Eu quero manter meus relacionamentos em todas as instâncias, no que diz respeito social, fraterno, familiar, sem tropeçar. Eu quero amar sem nunca deixar de amar. Eu quero ser gentil sem nunca perder a gentileza. Eu quero me manter sem nunca me desequilibrar. Como é que eu consigo isso? E Deus usa, inspira, ilumina. Inspiração é iluminação. É fazer surgir no próprio instinto, surgir no seu, na qualidade intuitiva da consciência. Ele intuiu. Deus soprou de lá e aquilo veio sobre o Pedro, e o Pedro intuiu essa verdade. E por intuição, graça, sabedoria espiritual, luz divina sobre ele, ele transmite para toda a igreja de Jesus. Através dos séculos, se vocês fizerem assim, vocês nunca, jamais tropeçarão. Você lembra de algum tropeço seu? Eu lembro.
Eu lembro de tropeço meu. Eu lembro de momentos que perdi a paciência. Eu lembro de momentos que falei grosseiramente, quando podia ser gentil. Ia resolver as coisas até melhor. Não é verdade? Sabe aquele? O nego, aqui lá em casa, né? O nego. Estava bem queimadinho do sol, né? O nego. É nego o quê? Desequilíbrio. Ou infantilidade. E assim vai. Eu lembro. Só que quando eu lembro, eu olho aqui agora o que o Pedro está ensinando. Já sei, já sei. Não vou tropeçar. Ai, meu Deus, mas ninguém pode dizer que não vai tropeçar. O Pedro está dizendo que se eu fizer, como está aqui. É claro. Não adianta eu ir no médico, pegar a receita e não tomar o remédio. Não vou ser curado. Certo? Aquela, doutor, olha, tá uma dor aqui no dedo mínimo. Não, eu não mexo mais e tal. O médico diz, não, isso aí é simples. Compra uma pomadinha assim, e toma esse comprimidozinho para dor até. Aí eu olho a receita do médico e fico lá. Ora, Gui. Assim? Ora, Gui, para Jesus tirar essa dor. E a receita? Eu fico pensando que o Senhor, claro, eu estou falando aqui dentro de uma forma natural, na visão humana, totalmente humana. Se eu penso Jesus sentado no trono e olhando, olha lá, pai, olha lá. Vê que sujeito cego. Por isso que ele mandou o Pedro botar aqui, cego. Entendeu? Olha lá, pai, cá a receita lá, em vez de passar, passou na frente de 10 farmácias. Antes de chegar em casa, está lá orando para eu curar o dedo dele. E aquela pomada lá que eu dei inteligência para aquele sujeito, aquele cientista, aquele médico inventar aquela pomada lá, justamente para resolver esse problema de dedo que está doendo. Ele não passou lá. Sabe por quê? Porque ele quer uma voz ecoando do céu. Ele leu no batismo de Jesus, o Pai falou do céu. Esse é o meu filho amado. Ele quer uma voz que diga, toma, o tanso. Não precisa. Não precisa Deus falar assim. Ele está falando hoje aqui. Você crê que ele está falando através da minha voz? E tem um detalhe, está falando conosco. Comigo e com você. Olha só. Se vocês fizerem assim, não tropeçarão jamais. Para acabar tudo essa noite, porque assim, como resultado desse feito e desse equilíbrio onde não há tropeço, vos será amplamente concedida a entrada onde? Você não vai ficar pelo caminho. Você não vai cair fora. Não. Você não vai pelo despenhadeiro. Não tem abismo para nós. Oh, glória a Deus, aqui tem um mapa da caminhada. E tem o resultado final. E o resultado final é nos ser concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você não se alegra com isso? Eu estou aqui me segurando, mas estou quase virando tipo pentecostal, entende? De virar carambota. Porque como é bom aprender a viver. E o que nós temos aqui na mensagem do apóstolo é uma proposta de vida boa. Como fazer para viver bem? Acrescente à sua fé essas coisas. Queiram estar em pé.
Antes de nós orarmos, quero lembrar aos irmãos que aqui estão, ouçam, antes de nós orarmos, quero lembrar vocês que algumas pessoas que congregam conosco ainda estão necessitadas. Nós temos irmãos que ainda não arrumaram trabalho, precisam da nossa ajuda, da nossa generosidade, certo? E da nossa caridade. Eles precisam. Então, nós deixamos ali uns papeizinhos que, para você levar ali, equivale a 1 quilo. Se você quiser trazer mais, amém. Mas a gente fez os papeizinhos, porque daí dá para formar uns 3 ou 4 sacolão, entendeu? Nós tudo ajudando para lá na mesinha do nosso irmão ter o que comer até ele arrumar um trabalho. E nós também estamos trabalhando para arrumar esse trabalho para ele. Um já está aí até uma proposta. Outro nós ainda estamos vendo, depende também do grau de escolaridade e tudo mais. Então, não esqueçam de levar ali e trazer no domingo. Se nós aqui nos unirmos, fica mais comida na casa dele do que na nossa. Você crê? Foi assim que Jesus multiplicou pães de um menininho lá para 5.000 homens, fora mulheres e crianças, porque o menino teve coragem de repartir o que tinha. Se nós repartirmos o que tem, nós vamos abastecer a casa daquele que é mais pobre do que nós, e ele pode até ter para repartir também. Olha que coisa maravilhosa. Vamos fazer? Quando sair, não esqueça de pegar ali então alguma coisa, e o que você levar, não esqueça de trazer, ok? Nós vamos orar pela irmã Elizabeth. Qual a oração aqui, ó? Nós vamos arrumar para ele. Tu crê? É isso aí. Então, ela está pedindo oração que o marido está desempregado, e para seu filho Rafael e esposa Luana, que se afastaram da comunhão da igreja, e ela tem desejo de que os filhos, claro, voltem ao Senhor. Nós vamos orar aqui, e quanto ao nosso irmão, nós, de fato, não temos esquecido, não. Nós temos conversado com várias pessoas, só que tem encaixe que é mais difícil, né? Mas Deus vai nos ajudar a achar alguém que está precisando dele. Amém? Alguém que precisa exatamente de uma pessoa igual ao nosso irmão. Eu creio. E vou sair batalhando para achar. E Jesus disse que quem busca, acha. Tem irmão que não achou ainda porque não saiu de casa para procurar. Ficou lá igual o homem do telhado lá. Ó, que coisa. Vamos orar nessa noite. Se você também tem uma necessidade, uma carência. É isso aí. Faz a parte de vocês que o restante vem. Tá? E enquanto não chega, também Deus vai provendo. Aí, através da sua igreja, através dos irmãos. Querido Pai, te dou graças por essa oportunidade e te louvo, Senhor, pelos teus conselhos, pela forma como o teu Espírito inspirou o irmão Pedro, que vem trazendo as instruções através de carta e que chegou até nós. E que nessa noite podemos avaliar para colocar em prática na nossa vida, Senhor, tendo a tua orientação para um viver correto, justo, agradável diante dos teus olhos e diante de todos os homens. Querido Senhor, cremos na tua ajuda, cremos na tua força, cremos na orientação do teu Espírito Santo para nos ajudar a transformar em prática tudo aquilo que temos aprendido nessa noite, meu Pai. Somando a tudo aquilo que já sabemos, que já temos adquirido de ti, que em tua graça maravilhosa não cessas, meu Senhor, de nos instruir, de nos orientar, de nos convencer, de trabalhar o nosso entendimento para que haja evolução em nós, expansão da nossa consciência. Pai Santo, eu te agradeço pela tua palavra, rogo que as tuas mãos continuem estendidas sobre todo o teu povo e que de um modo muito maravilhoso tu conduzas cada um de nós mais para dentro de ti, mais para as profundezas do conhecimento da tua pessoa,
pessoa mais para a intimidade contigo, Senhor. Eu te peço em o nome de Jesus, peço também esta necessidade que se encontra a família da irmã Elizabeth, tanto ela quanto seu esposo, Senhor, que estão à procura de um trabalho. E eu sei, meu Senhor, que diante da necessidade, certamente tu promoverás um bom encontro entre o que precisa trabalhar e o que precisa de um trabalhador. Eu sei que tu podes fazer dessa forma, meu Pai, e para isso estamos também buscando ajudá-los. Ajuda-nos a ajudá-los, Senhor, é o que eu te peço. Oro pela filha e o esposo, enfim, Senhor, as pessoas que aqui estão, o Rafael e a Luana, que precisam também de um encontro contigo. Senhor, que o teu Santo Espírito promova esse encontro e que de um modo maravilhoso, homens ou mulheres que te conhecem possam realizar o trabalho da evangelização, da conquista, daquilo que teu filho chamou de ceifeiros, Senhor, para a tua seara, a fim de instruir, de propagar, de evangelizar, de levar a tua palavra, meu Pai, e conquistá-lo com a ajuda do Espírito Santo para o teu reino. Pai Santo, eu peço que a tua graça inunde os corações e a tua paz os conserve em o nome de Jesus. Amém.